presença de Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos está falando do perigo da riqueza, do orgulho, às vezes, daqueles que têm poderes. Nós vemos aqui, na continuação da profecia de Ezequiel, quando fala desse príncipe de Tiro, né? Nós falamos em Tiro, Tiro caiu no pé dele, né? Devido à sua grande riqueza, à sua inteligência, ele se achava como um Deus. Ele se achava que era poderoso, acreditava ser da descendência divina. E se considerava como um rei, como um Deus. Vivia um paganismo. Ele era o maior. Não sabia que o verdadeiro Deus, que o Senhor era o dono de tudo. Que ele era apenas um humano, que ele era apenas um homem. Ignorava tudo isso e se considerava Deus, o Deus de tudo. Mas o que foi que aconteceu com esse homem? Morreu longe de Deus, deixou tudo. Devido a isso também a cidade de Tiro foi condenada. Então, meus queridos irmãos, é por isso que nós também temos que saber que nós somos apenas um humano, nós somos todos filhos de Deus, que não adianta nós queremos ser aquelas pessoas que com o poder faz nós diferente de alguém, que um título nos faz diferente de alguém, título nenhum nos faz diferente de alguma pessoa. Vocês lembram do evangelho de ontem? Quem veio ontem na celebração, lembra que comentei? Do jovem rico que abaixou a cabeça, foi embora triste. E Jesus também vê a tristeza daquela pessoa, que por causa das coisas do mundo, não quer seguir a Jesus. E muitas coisas que nós apegamos no mundo nos faz afastar do caminho de Deus.
como fez esse rei aqui. Lembra que eu falei que quando às vezes nós buscamos as coisas do mundo, nos faz viver a idolatria, porque colocamos Deus em segundo plano. Olha o castigo que esse rei recebe por achar-se ser poderoso. E às vezes nós até julgamos pessoas assim porque ela tem um título, né? O Dom Eduardo falava para nós lá no retiro esse fim de semana que passamos lá em Agudos, que às vezes as pessoas consideram títulos de nós que somos do clero como santo, e não é assim. São pessoas comuns, porque às vezes as pessoas vê no bispo um santo, vê na mãe, no pai do bispo, nos irmãos, pessoa santa, a família do bispo é um santo, o padre é um santo, a família do padre tem que ser santa, os irmãos do padre. Se o padre é o cachorro do padre tem que ser santo, o diácono tem que ser um santo, a mulher do diácono tem que ser um santo, os filhos do diácono tem que ser um santo, os irmãos do diácono, se o diácono tem um papagaio, o papagaio do diácono tem que ser santo. E não é assim. Nós temos que saber que nós somos todos filhos de Deus e somos humanos. O que nós todos precisamos é a oração de um do outro. Isso ele falava. Então nós temos que ser mais humildes e não ser aquelas pessoas que se considera soberba, melhor do que os outros. Quando nós caminhamos na soberba, no orgulho, nós estamos desviando do caminho de Deus, como é esse exemplo desse príncipe, desse rei de Tiro. Então, meus queridos, esse rei de Tiro aqui caminhava no orgulho. Essa caminhada não pode ser nossa. Nós temos que caminhar com Jesus. A exemplo do Evangelho de João, quando Tomé diz a Jesus: mas nós não sabemos para onde o Senhor vai. Tomé: eu sou o caminho. Quer dizer, siga-me. É esse caminho que nós devemos seguir. Seguir a Jesus, na humildade, de coração aberto. É esse o caminho que nos leva ao reino. Quando nós caminhamos na soberba, procurando viver as coisas do mundo, buscando riqueza, só procurando ter as coisas do ter, nós não caminhamos para o reino. É por isso que Jesus fala nesse evangelho hoje aqui, que assusta qualquer um. Até os seguidores de Jesus ali se assustaram quando Jesus disse isso aqui. Mas não é bem isso que Jesus está dizendo, que todos os ricos vão para o inferno. Não é bem isso que Jesus quer dizer. O reino de Deus é para todos, é para os pobres e para os ricos, como o inferno também é, para rico e para pobre. É para aqueles que não fazem a vontade de Deus, é para aqueles que não caminham com Deus. A riqueza, sim, é um perigo, porque muitas vezes nos apegamos na riqueza, no dinheiro, nas coisas que nos faz bem, nas coisas que nós achamos muito bom de viver aí, né, no mundo, as coisas que o mundo nos oferece, nós colocamos Deus em segundo plano. Aí sim, tem muitas pessoas aí que são ricas e seus funcionários passam dificuldade. É desse rico que Jesus está falando. Mas nós sabemos que muitas pessoas aí que têm bens, que são ricos, e que seus funcionários, ele paga seus funcionários muito bem, seus funcionários vivem bem. Nós conhecemos muito, eu sei muitos casos aí, que funcionário se acidentou na sua indústria, foi para o hospital com plano, tudo, e cada um dos proprietários ia um dia lá no hospital fazer visita. Então, esse que constrói uma riqueza honesta e que paga o salário justo, que não é um salário de fome,
Esse que vive caminhando com Jesus, é um rico que caminha com Jesus, esse também está procurando o caminho do reino. Por isso que Jesus fala, para o homem isso é impossível, mas para Deus não. Por quê? Porque Deus não toca só o coração do pobre, Ele toca o coração do rico. E não adianta o pobre dar risada pensando, oh, eu não sou rico, eu vou para o céu. Não, não é isso. Também pode ir para o outro caminho, né? Então, quando a pessoa usa da riqueza para partilhar, para ajudar o irmão mais necessitado, pagando esse salário justo, ele está caminhando também, ajudando obras sociais, ele está caminhando para o reino também. Então, quando nós vemos esse evangelho, nós assustamos um pouco. Mas não é disso que Jesus está falando, que todos os ricos não. São aqueles que se apegam na riqueza e esquecem de Deus, colocando Deus em segundo plano. A riqueza, o ter, sempre está no primeiro lugar. Lembra quem estava ontem que eu falei? Tem pessoas, nada contra quem tem uma chácara, pode ter uma chácara, nada contra, mas tem pessoas que compram uma chácara, saem na sexta-feira para a chácara, só volta no domingo à noite. Não vai numa igreja, não vai mais nada. Acabou, é a chácara a vida dele. Ali é o meu recanto. Onde está Deus na vida dessa pessoa? Como que faz? Onde entra Deus na vida daquela família? É só chácara, bebedeira e comer. Então, meus queridos irmãos, é esse cuidado que nós temos que ter, porque o reino de Deus é para todos. E Deus toca o coração de cada um de nós, seja pobre ou seja rico. É nós que temos que ter esse cuidado de ouvir a Deus. Lembra que eu comentei, de terça-feira passada, dessa profecia de Ezequiel, quando Deus coloca a palavra na boca de Ezequiel, ele fala que era doce como um mel. É isso que nós temos que aprender, ouvir a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, que é doce como mel, que não vai para o estômago, mas vai para o coração. Aprender a ouvir a palavra de Deus para caminhar com Deus. Por isso que o livro de Ezequiel, essa profecia de Ezequiel, é muito bonito, devemos ler a profecia de Ezequiel, porque nós aprendemos muito a ser mais humilde, a caminhar mais com Jesus. A nossa caminhada tem que ser através da palavra, aprendendo um pouquinho mais do que Jesus quer dizer para nós, quando nós colocamos a palavra no nosso coração. Então, o nosso dinheiro também é para ajudar a partilhar. Não precisa ser muito, aquele que tem mais, ajuda mais, aquele que tem menos, nem que ajuda menos, mas procura partilhar. É disso que Jesus está falando. Não é porque tem dinheiro, vai para o inferno. Vai se não souber partilhar, e se o coração for duro, aquele coração que não olha para o lado dos mais necessitados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Ele seja louvado.